Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar a juíza Eliana entrar. Olá, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho, Paulo? Boa noite, Paulo. Esses dias você anda ocupado, não tem te visto? Aí, agora, deixa. Mas é engraçado que agora mudou o layout. Oi, Elaine. Ah, Tudo bem, Patrícia? oh, estou ótima. Você, como sempre, pontualíssima. Ah, morro de medo de ter pena de revelia em confissão, viu? Essa é ótima. Juíza Tô falando isso é sempre no muito bom. horário. Eu também tenho uma pontualidade ótima, viu? Eu tento, né? Agora é mais fácil, porque eu não tenho trânsito É, contra mim, né? Então não com tem como. certeza. Mudou o layout aqui. Deixa eu tentar conseguir aqui colocar o nosso tema. Só um pouquinho. Tá. Uhum, fica Consegui. à vontade. Vou fixar o tema. Ah, pronto. Boa noite a todos que estão ingressando na nossa live. Boa noite, Paulo, já tinha falado. Entrou aqui mais gente aqui. Yara. Olha, eu estou muito feliz de fazer a nossa live, por vários motivos, né? Eu queria te dizer que esse projeto é um projeto que eu comecei em julho, que é um projeto que eu convido pessoas que me inspiram. Mas, oi, Cristiane! Olha quem está aí, a Cardoso, Cristiane Cardoso. Ah, ela é uma graça, não é? Sim, 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 uma paixão. Eu também gosto muito dela, sabe? Ela está no núcleo de estudo comigo, lá com o Guilherme Feliciano. Está muito prazeroso. Eu acho que eu vou te convidar a fazer parte desse núcleo. Pode ser da meia-noite às 6? Pois é, eu fiquei pensando de te convidar e ver que você não tem tempo para nada Não, não é mais, isso, né? não. Então, o que eu queria te falar? Então, esse projeto foi feito para que os profissionais que venham aqui, eles possam contar a história deles, para que possa inspirar os profissionais nesse período que nós estamos passando da pandemia. Porque o direito do trabalho, nos últimos anos, ele tem sido muito ultrajado, muito, assim, é, desrespeitado, violado. Eu falo palavras muito fortes, mas eu penso assim, sabe? Muito sério o que aconteceu com o direito do trabalho nos últimos tempos. E com a pandemia, houve uma reviravolta. O direito do trabalho foi muito exigido e os advogados precisaram mostrar para que veio. E aí eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade, sabe? De Sim, deixar o direito do trabalho mais imune, mais forte, mais intenso. Então, esse projeto foi para isso. E, e, perfeito. então, eu primeiro digo para você por que eu lhe convidei. Eu não lhe conheço pessoalmente para saber as suas características pessoais, mas eu cheguei a vê-las algumas, através da forma que você conduziu alguns seminários que eu assisti, e também a forma que você ajudou uma querida minha, né, a Gabriela. Então, eu queria mostrar assim para as pessoas por que eu lhe convidei. Eu lhe convidei porque eu te achei desbravadora como mulher, corajosa, autêntica e generosa. Você realmente pegou o seu feminino e trouxe para a sua profissão. Sabe, você não precisou pegar o feminino e tirar ele de lado, trazer e pegar um pouco do masculino para ser profissional. Não, você pegou a mulher e trouxe para o profissional, acolhedora, justa, que cuida. Esse trabalho que você faz no GE é demais. Então, eu te admiro profundamente. Imagina, fico honrada, muito honrada com as suas palavras. Não mereço, viu, Patrícia? Mas claro que eu fico muito feliz. A gente
vai fazendo tudo, às vezes até meio atropelado, né? E fico muito feliz em saber que você teve essa percepção. Espero ser justa dela, né? Espero merecer esses elogios. Fico muito feliz. Quando você me fez o convite, eu de pronto aceitei. Eu Sim, acho que, principalmente o tema que nós vamos tratar, ele precisa ser falado, repetido, cada dia sim, mais. Então, eu sim, nunca me furto. Seja o que for, eu acho um horário, eu sim, encaixo aqui de um jeito, porque sim. eu penso que essa sensibilização é essencial, né? Nós É, precisamos falar cada vez mais desse tema. E agradeço demais o convite, né? Se eu puder ajudar, eu acho que essa é uma meta de vida, né? Ser útil. Se eu é. puder ser útil em algo, pode contar comigo. Eu acho que é esse o jeito de viver, né? Ser generosa como você é. Na verdade, eu leio de outra forma isso que você fala de ser útil, é ser generosa, né? E esse lado generoso, ser o cuidador, sabe? Essa é uma questão que faz a diferença. E eu queria, então, agora que você contasse a sua história profissional, a sua trajetória, as suas escolhas, o que aconteceu na sua vida profissional, para nós trazermos um exemplo, porque para mim é só o exemplo que vale, não vale a teoria, vale o exemplo. Então vamos lá, vou tentar ser sucinta. Se eu começar a me alongar, você pode me cortar, né? Não, será um prazer lhe ouvir, será um prazer lhe ouvir. Na verdade, comecei. Vou começar lá de trás, até porque um pouco do que a gente vai falar no final, na segunda parte, né? Uhum, Envolve aprendizagem, envolve trabalho infantil, não é? E uhum, eu comecei a trabalhar também muito cedo. Eu falo que eu tenho na minha história o trabalho infantil e por isso luto tanto contra ele. Ao contrário de muita gente que, eu trabalhei e não morri, então muita gente pode fazer isso. Eu penso o uhum, contrário, né? Exatamente por ter passado por isso, eu entendo que ele é uma chaga, ele é uma violação gravíssima e nós precisamos usar de medidas e meios para acabar com ele. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por volta dos 12 anos, com carteira assinada. Antes disso, eu já ajudava minha mãe que trabalhava em casa, né? uhum, Aqui na minha cidade se faz calçados, né? Então ela fazia alguma coisa em casa e botava a gente de pequeno para dar uma mão, né? Nós uhum, somos uma família de 4 irmãos, uhum, uma irmã minha, infelizmente, já é falecida. Já perdi meus pais também, hoje somos apenas três, eu, um irmão e uma irmã, né, o Ricardo e a uhum, Edilene. uhum, E estudei escola pública a vida toda, fiz universidade pública aqui na Unesp, era a única forma que eu tinha de chegar na universidade. É uhum. outra bandeira, né? Precisamos defender o ensino Isso, público. isso. Não fosse a universidade pública, eu não teria chegado onde eu cheguei, eu jamais teria condição de ter feito uma faculdade particular, muito menos sair de casa, né? Uhum, Então, desde os 12 trabalho, fiz a escola trabalhando, o colegial, fiz a faculdade trabalhando. uhum, E quando eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade para ser advogada, era meu sonho. Eu quero uhum, ser advogada, né? uhum. E eu brigo com os meus alunos, ter me tornado juíza do trabalho foi um acidente de percurso. Não era objetivo, não era o que eu queria, meu sonho mesmo era advogar. Quando comecei a advogar, e aí eu entendo que muitos dos nossos colegas, e hoje eu vejo os nossos alunos, ex-alunos, né, tem uma dificuldade imensa, né, para você se estabelecer na advocacia, não é fácil, né? Muito dificílimo. É dificílimo, ou você entra num grande escritório, ou você vai passar um período muito complicado no início da carreira, né? Muito. E assim foi comigo. Eu comecei advogando, mas logo percebi que eu precisava dar um passo além. Eu precisava de estabilidade, vou ser muito honesta, né? Eu me casei, Sim, sim. era professora na época, fui professora da rede pública de ensino durante um tempo. Também sou formada em filosofia, então ingressei em concurso público muito cedo para trabalhar com os alunos do colegial, então esse meu carinho pelos adolescentes já vem daí. Hum, E quando eu decidi fazer concurso, eu fui procurar. Eu já gostava muito de direito do trabalho, tive um professor maravilhoso na faculdade, que hum, era o professor Valentim, hoje ele é João Hilário Valentim, uhum, hoje ele é procurador aposentado, estava no Espírito Santo. E uhum, aí fui prestar concurso, né? Aí vamos lá olhar os editais, olhei da Justiça Comum, olhei o da Federal e olhei do trabalho. Falei, bom, do trabalho eu gosto e esse edital está mais enxuto, então vou estudar para ser juíza do trabalho. Ah, foi aí que você escolheu. Foi aí que eu escolhi. Eu tive uma alegria muito grande na minha vida, porque quando eu fui para a faculdade, eu comecei a fazer estágio muito cedo, né? Já no Uhum, segundo ano de faculdade, eu comecei com estágio, e eu estagiava no Centro Jurídico Social, que é um órgão que presta assessoria para pessoas carentes, né? E lá eu comecei a descobrir que o direito da letra da lei não tinha nada a ver com o direito da vida real.
Nós trabalhávamos basicamente com a parte de família. Eu tenho duas profissionais que foram meus apoios no início, que hoje já não advogam mais, mas era a doutora Lucinéia Bego Matias, a doutora Maria Isabel Faria de Almeida Barbosa, que trabalhavam no centro jurídico, e foram as minhas primeiras incentivadoras, né? Tanto que quando eu terminei a faculdade, elas saíram do centro jurídico e me convidaram para montar o escritório. Então, o pouco tempo que eu advoguei foi junto com elas. Então, esse apoio também me deram no início da carreira. E quando eu fui prestar o concurso, Patrícia, era um negócio complicado, né? Tinha tido uma filha, eu me casei em 94. Me casei logo que me formei em dezembro de 93, casei em janeiro de 94, 18 dias depois. O desespero da minha mãe, né? E quando eu me casei, eu tive Amor filho, não com tem 6 meses de hora? casado. Amor, Não tem, amor não tem. tem hora. Logo que eu me casei, eu engravidei da minha filha, né? Eu tinha 6 meses de casada quando eu engravidei da Fernanda. Hoje ela está com 25 anos. É advogada, formada em Direito também, hoje já atua. Formou na mesma universidade que eu, fez Direito aqui também na Unesp em Franca. E logo que ela tinha 6 meses, eu engravidei de segundo filho. Né? Aí foi desespero, porque advogada, ganhando pouco, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E fui estudar. E quando eu fui prestar o concurso, até na época eu lembro que meu marido ficou bravo comigo, né? Como que você vai fazer concurso? Você tá grávida? Eu falei, eu não vou passar, né? Mal é mal, vou passar da primeira fase. Porque no primeiro concurso eu não passei nem na primeira fase. Naquela época eu fiquei por um ponto para entrar. E aí continuei estudando. No segundo concurso, falei, imagina que eu vou passar, só vou fazer a primeira prova. E eu já estava grávida do Rafael, que hoje tem 24, que é meu segundo filho, né? E quando eu passei no concurso, eu fiz a prova oral dia 15 de setembro de 1996, lá em Campinas. Ele nasceu dia 17 de setembro Então de você 96. passou nessa? Passei Que no segundo beleza! concurso. Ai, que beleza! Pra você ver, dia 22 de novembro agora, faz 24 anos que eu tomei posse. Quando eu tomei posse, Parabéns. ele tinha nascido dia 17 de setembro, ele tinha 2 meses. Então, eu tinha um bebê de 2 meses e uma bebê de 1 ano e 5, quando eu entrei para a magistratura. Então, Que foi assim. lindo, que lindo, que Eu falo que eu lindo. passei no susto. Não, ninguém passa no susto, né? Você com E, certeza estudou bastante. Concurso para juiz é sim, dificílimo. Que sim. coisa mais bonita essa história, é E poética. fui fazer escola de magistratura. Naquela época a gente tinha que ficar um mês. Eu moro em Franca, 310 quilômetros de Campinas. Nós tínhamos que ficar lá em Campinas, né, para fazer o concurso. E eu vejo uma família muito humilde. Eu tinha um carro velho, né? A sorte que meu marido Conheço sempre bem essa foi história. assim. Conheço bem essa história. Meu marido sempre foi meu braço direito, braço esquerdo, tudo, me ajudou muito, mas eu amamentava, então eu precisava ficar em Campinas com esses bebês. Então eu me lembro que eu fui para o hotel sem ter o dinheiro para pagar o hotel, até receber o primeiro salário, para poder até pagar as diárias do hotel que eu precisei ficar lá durante o período da escola. Então foi um período muito complicado, né? Quando eu comecei na magistratura, surgiu o celular. Eu lembro que meu primeiro salário foi quase todo para comprar o celular. O celular, os equipamentos para poder trabalhar, melhorar o carro, porque eu tinha que viajar. Então, assim, foi complicado. Foram anos difíceis os primeiros anos, né? Mas, basicamente, essa é a história resumida da minha chegada até a magistratura. Uma linda história. Uma linda história. E aí dá para Sim. entender como que você é, né? Porque a história está na pessoa, do jeito que ela cuida das coisas, né? Que bonito, que ótimo. E depois foi fazer ainda doutorado lá na Sapienza, hein? Na E Itália. aí eu fiquei, né? Eu entrei em 96, depois fui fazer o mestrado, né? Em 2000 e pouco, eu comecei meu mestrado aqui e tive que parar, né? Eu tinha aí, nessa época, eu viajava demais por conta eu era juíza substituta, fiquei muitos anos trabalhando fora de Franca, e por conta dos filhos, porque eu já tinha muito pouco tempo para ficar com eles, né? Ficava com eles no final de semana, eu viajava na segunda, voltava na sexta. Por isso que eu falo que meu marido me auxiliou muito, porque ele que ficava com as crianças, né? Ele me ajudou Ele foi o marido, né? essencialmente nessa Ele foi parte. o Ele assumiu marido. o papel de pai. Ele assumiu o papel de pai, né? Literalmente ele assumiu até hoje, né? É. E eu só fui fazer meu doutorado agora, muito recente, quando meus meninos já estavam moços, minha filha já formada e meu filho na faculdade, é que eu arrisquei fazer o doutorado lá na Itália, né? Fui para lá em
2016, né? 2015 a 2018 eu fiz meu doutorado, fiquei na Itália durante 2 anos, com apoio do meu tribunal, que me autorizou, Sim. e também da universidade. Eu tive licença dos 2 trabalhos e permaneci lá por 2 anos para poder estudar. Então, quando eles já tinham autonomia, eu fui realizar o sonho que era de fazer o doutorado. Olha, que coisa boa eu ter te escolhido. Eu nem sabia essa história, hein? Para você ver como É verdade, meu instinto anda imagina. apurado, viu? Eu tenho um instinto bom. Você sabe que meu instinto é melhor que eu, né? Eu dou mais Jura? valor. Eu acho que a minha primeira inteligência, a minha segunda é a normal. A minha primeira inteligência é meu instinto. Eu ouço Ah, ele mesmo, sabe? Assim, é uma coisa assim, já virou, faz parte. Eu sigo. É tão natural agora para mim. Antes eu fazia um bloqueio para fazer uma análise, agora eu não faço análise nenhuma. Simplesmente faço. mas e às vezes a gente não dá bola, né? Tem aquele sininho ali, a gente fica assim, né? Mas é importante a gente dar atenção para esse nosso sexto sentido, eu chamo, né? Eu falo de instinto porque eu acho que é meu lado animal apurado, sabe? Que é de percepção, sabe? É uma coisa bem de percepção. Então, agora vamos ao segundo, a parte da live, que é o tema. E eu gosto muito desse tema e eu queria, assim, eu tô nova nesse tema, né? Eu estou neném nesse tema. Eu agora estou no núcleo e lá no núcleo os temas são muito assim, variados e dentre eles tem a questão sempre voltada para o menor, uma das preocupações do professor Guilherme. E aí eu fiz um artigo, tive que até te consultar para ver como é que... Acabou que eu não te passei ele, vou passar depois para você ver. Sim, Já por favor. mandei para publicar, mas agora Ótimo. vamos ver como é que ficou. Então, o que assim, eu tô aqui para aprender com você, porque Imagina. eu acho que a coisa mais importante, assim, eu só quero passar esse aprendizado aqui para as pessoas, porque as pessoas não dão muito valor a esse tema. Eu sempre dei valor a esse tema, mas eu nunca estudei. Agora eu estou estudando porque eu preciso conhecer bem e entender porque eu sou exigida, né? Mas quando eu tinha 10 anos, eu também tive uma infância muito pobre, muito simples. Tinha uma escola que era o dia inteiro lá, que ela inaugurou lá em Goiânia. Ela chamava Escola Polivalente de Goiânia. Era uma escola que tinha uma proposta de o dia inteiro ainda formar nós como profissionais. Aí a mamãe pediu, ficou sabendo que a escola era boa e eu fiz exame, que tinha que fazer exame de admissão, que chamava. Eu fiz e passei. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu estudava o dia inteiro nessa escola, ficava de manhã. Por isso que você entendeu agora o meu tema, né? Eu, Sim. eu ficava de manhã, à tarde eu fazia inglês ou francês, se eu escolhesse. Aí eu passava por cada formação. Educação artística, educação para o lar, que aí eu aprendi a cozinhar. Se bem que eu já sabia cozinhar com 10 anos. Minha mãe me ensinou a cozinhar com 7 anos, né? Então, eu já sabia cozinhar. E aí, técnicas agrícolas, técnicas industriais, comercial. Então, assim, só que tinha uma hora que eu tinha que ficar na biblioteca. Eu ficava 1 hora na biblioteca. E eu li quase toda a obra do Monteiro Lobato. E eu me apaixonei pela leitura. E eu já lia muito até 10 anos, porque desde que eu aprendi a ler, eu lia gibi. E eu não parava. Às vezes eu ia tomar banho lendo gibi, pra você ver o nível que eu gostava de ler. Né? Mas eu não tinha esse acesso, né? Que aí eu tive com 10 anos. Nunca mais parei de ler. Foi a coisa que me salvou naquele momento difícil da minha vida. Então, eu acho muito importante, sabe, essa coisa do aprendizagem, sabe, essa questão de fortalecer os estudos. Eu acho que nós temos que carregar essa bandeira, porque isso me salvou. Sim. Isso fez com que eu Faz não... toda a diferença. Fez uma diferença, sem imaginar, é mais, sabe? Então, por isso que eu valorizo demais o seu trabalho. E aí eu quero que você fale, além do que está acontecendo na pandemia, o que você faz lá pelo jovem, tá bom? Tá.
Bom, eu vou começar, qualquer coisa você me interrompa. Falar de aprendizagem, na minha concepção, está muito ligado a uma medida eficaz, efetiva, para a erradicação do trabalho infantil, não tenho dúvida, né? Nós Uhum. temos aqui um trabalho, eu vejo que nós temos aqui, acompanhando a live, passou aqui agora há pouco o nome da nossa gestora do CIE local, a Andréia, que é uma Ah, parceira imensa aqui boa nos noite, nossos viu, projetos, Andréia? Boa Andréia noite, Inocêncio. Angeline. Boa noite, a Camila que entrou. Ela está falando aqui, ó. Isso. Ela é uma grande parceira desde o início aqui dos nossos trabalhos, né? Eu não tenho dúvida que o caminho mais adequado para que a gente possa erradicar o trabalho infantil e dar oportunidades para as nossas crianças e para os nossos adolescentes de ter uma vida melhor é através da educação e da aprendizagem. Seja Isso. aprendizagem escolar, seja aprendizagem profissional. Nos Uhum. dois caminhos nós vamos ter que andar. Isso. Você traz uma experiência muito interessante. A educação em tempo integral é o nosso maior É objetivo. isso que eu Eu busco, tenho essa certeza que bandeira. o dia que nós... Exato. Quando nós É essa. conseguirmos implantar no Brasil afora educação de qualidade, em tempo integral e educação integral para que dê alternativas para que esse adolescente possa desenvolver competências e habilidades em todas as áreas da vida dele, o esporte, a cultura, o lazer, a leitura, o teatro, a parte lúdica, nós vamos ter seres humanos muito melhores. Me preocupa muito e me chateia muito a fala de defesa do trabalho infantil, porque isso é fato, né? O trabalho infantil ele é destinado às crianças pobres e pretas do nosso Sim, país. sim. O trabalho infantil Na minha não é, até a pesquisa ficou tão Isa, claro. eu tenho dito isso muito. A Isa de Oliveira, que é uma pessoa que eu admiro demais, que ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Proteção e Erradicação do Trabalho Infantil, ela escreveu outro dia um artigo, ela disse isso, né? Se trabalho infantil fosse bom, seria privilégio dos ricos. Ele não Eu seria vi, destinado aos eu vi, pobres. eu Exato. vi. Então, essa fala dela resume tudo que eu quero dizer. Ter crianças e adolescentes ainda desenvolvendo atividades laborativas antes da idade mínima é um crime. Né? Eu aqui faço um pequeno parênteses, porque eu estou destruída essa semana. Né? Eu Que estava aqui foi? fazendo audiência na segunda-feira, estava aqui já no início das minhas audiências, quando eu recebi no WhatsApp a notícia de um garoto que faleceu atropelado lá em Vitória, fazendo malabarismo na rua. Eu achei hoje o nome do garoto, que até então não tinha saído, Cauã Rodrigues Bertoldo Guimarães. 13 anos, Patrícia, 13 anos. Esse adolescente estava na rua, na hora do almoço, fazendo malabarismo lá numa avenida, na praia de Camburi, lá em Vitória, e foi, segundo um outro adolescente de 18 anos que estava ali perto vendendo panos, ele atravessou a avenida para comprar água e miojo, porque ele estava com fome, e quando ele voltou, ele tentou atravessar a avenida e o carro o colheu e ele faleceu naquele local. Né? Então eu fiquei destruída. Isso não é acidente, isso é uma tragédia anunciada. Né? E É. nós temos visto, isso é um efeito da pandemia, eu não tenho dúvida, isso tem preocupado muito, o empobrecimento da população decorrente do agravamento da crise econômica, que já acontecia, já vinha, Já não é? vinha. Não vou botar ela na conta da Covid, ela já vinha, ela Não, piorou não. agora, Não, ela só tem acentuou, colocado, né? Ela só exato, acentuou. vai piorar, porque nós já temos visto com frequência um número maior de crianças na rua vendendo doce, vendendo pano de prato, no caso desse garoto fazendo malabarismo. Agora você pensa, uma criança de 13 anos que está na rua fazendo malabarismo para ganhar uns trocados, é de cortar o coração. Né? E é de buscar responsabilização de todos, da família, do Estado, Nossa, né? dos Nossa. entes. E quando a gente fala em rede de proteção, o nosso trabalho aqui ele é muito acentuado nisso, movimentar todos os entes do sistema de garantias de direito, e aí eu vou pensar no judiciário, notadamente o judiciário trabalhista, o juizado da infância e da juventude, lá da Justiça Estadual, o promotor da justiça, o promotor de justiça da infância e juventude, o procurador do trabalho, o auditor fiscal do trabalho, o conselheiro tutelar, as assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social. Olha, e eu estou dizendo o pessoal da aprendizagem, né, que tem essa responsabilidade, o pessoal das escolas, os professores, os diretores de ensino, os coordenadores. Se eu começar aqui, eu vou ficar 10 minutos só citando pessoas do sistema de garantia de direito que têm a obrigação de atuar coordenados para poder buscar alternativas para
garantir proteção a crianças e adolescentes. Quando eu vejo a exploração do trabalho infantil, seja para benefício, não para benefício, mas para sustento próprio, desculpa, a palavra é essa, como esses que vão para a rua para conseguir vender alguma coisinha ali, para poder ter um trocado, mostram que a gente falhou, que nós, enquanto entes do sistema de garantia de direitos, estamos falhando, né? Nós não temos, e às vezes eu escuto isso, mas não cabe ao juiz fazer isso. Cabe sim, porque nós trabalhamos, nós vimos, a gente trabalha com a consequência. Eu falo que quando você pega um processo que tem lá uma criança que trabalha, um adolescente que trabalhou, uma criança que trabalhou, que perdeu a mão, que perdeu o dedo, que tem um prego que foi lá para o olho e perdeu a visão, ou que morreu no trabalho, é sinal de que a gente não fez a lição de casa. Eu cansei de trabalhar só na condenação, a gente precisa trabalhar na prevenção, né? E o Guilherme fala muito isso, né? No meio ambiente de trabalho, a gente tem que trabalhar com o princípio da prevenção. Então vamos trazer isso aqui, para trabalhar com o fim do trabalho infantil, com a proteção do adolescente, é a proteção que nós temos que desenvolver. Né? Eu sou exemplo disso, né? Então, por isso, eu acho que agora eu preciso usar mais isso, sabe? Sim. Sabe, agora Sim. eu quero realmente publicar, e esse primeiro artigo que eu fiz, ele tá neném, porque eu quero pegar dados estatísticos da Itália, de como que foi, porque eu não fiz isso, porque eu fiz só uma alusão, né? Foi superficial, ficou. Mas eu quero agora trazer coisas mais concretas para a gente lutar mais sobre isso. E no modelo europeu a gente tem problemas muito mais sérios. Pelo período que eu fiquei lá, eu até comentei isso com você o dia que a gente conversou, né? Nós temos uma quantidade incalculável de crianças que têm chegado em território europeu, fugindo de conflitos que as famílias enviam, desacompanhados e que somem do mapa. Some, eu participei de eventos. Dos imigrantes é triste, gravíssimo. Triste. E porque não tem nenhuma cobertura, e já na nossa legislação tem, lá não tem, porque ele nem existe. Nem existe. É uma coisa que nem existe, né? Agora, e como que essa rede é feita no seu juizado, no GEA? Me conta a história do GEA um pouquinho. Então, vamos lá. Eu estou vendo que a Ana Lima está aqui. A Ana Lima é coordenadora do GEA lá de Bauru. Oi, Ana Lima. Obrigada noite, Ana Lima. pela presença Cristiane, aqui. Eu já falei boa noite para você, Cristiane? Nós já falamos. Já. A Ana, ela também é parceira desse projeto e ela coordena o GEA. Tem um trabalho belíssimo também lá na cidade de Bauru. Na época, isso em 2014, Patrícia, a gente aqui no TRT da 15ª Região, eu, na verdade, recebi um convite no início de 2014 para formar uma comissão que deveria trabalhar visando a erradicação do trabalho infantil. Né? Recebi esse convite, fiquei muito feliz, né, porque era o doutor Lorival, que era o presidente do tribunal, e estávamos eu, o desembargador João Batista, o juiz Tárcio lá de Ribeirão, e o juiz José Roberto Dantas Oliva lá de Presidente Prudente. Então, na época, era um comitê alinhado ao Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil criado pelo TST. Não é? E na época, mais ou menos no mesmo período, isso foi no começo do ano, em julho de 2014, eu recebi aqui, eu tinha chegado aqui em 2011, então logo depois que eu cheguei como juíza titular, uma defensora pública estadual me procurou, dizendo assim, olha, eu acabei de chegar em Franca, a Mariana Carvalho, hoje ela está em Araraquara. Mariana falou assim, olha, eu estou procurando a Justiça do Trabalho porque a gente tem muitos pais que vêm aqui na Defensoria pedir alvará para os filhos trabalharem. E eu acho que isso está errado. Eu acho que a Defensoria não tem que pedir esses alvarás. O que nós podemos fazer? Fizemos, então, ali uma primeira reunião também com a Procuradora Regional do Trabalho, a doutora Regina Duarte, que é uma batalhadora também, uma procuradora lotada em Ribeirão Preto, para a gente tentar pensar em alternativas. Então, essa nossa ação nasceu dessa preocupação da Defensoria Pública, porque ela queria encontrar alternativas para não fazer os pedidos de alvará. Porque nós temos olha a inquietude. ainda hoje... Tudo começa na inquietude, né? Nós temos um juiz da infância e juventude aqui que concede esses alvarás, sempre concedeu. Né? Os dados do PNAD, na época que nós fomos levantar, mostrava que Franca e Fernandópolis eram as cidades do interior do estado de São Paulo onde nós mais tínhamos adolescentes trabalhando antes da idade mínima com autorização da Justiça Estadual, o que é uma tragédia, uma outra tragédia. Então a gente se mobilizou na época, fizemos uma reunião
as grandes mentoras foram a doutora Regina, lá do MPT, e a doutora Mariana, da Defensoria Pública Estadual, junto ao auditor fiscal, e ele cedeu o espaço lá da Auditoria Fiscal, antigo Ministério do Trabalho, e nós reunimos ali com alguns atores sociais aqui da cidade de Franca, envolveu a Secretaria de Educação, uma pesquisadora, a professora Edivânia, tinha feito uma pesquisa recentemente na área, ela tem uma pesquisa interessantíssima aqui em Franca, em serviço social, sobre saúde e segurança do trabalhador, e ela tinha um grupo de alunas que fez pesquisa empírica sobre trabalho infantil em Franca. Então, ela levou essa pesquisa para essa reunião, e ali a gente começou a gestar um Fórum Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, e nesse momento, o que a Justiça do Trabalho deu como resposta? Nós descobrimos, eu estou vendo que a Sheila Vitorelli também entrou aqui, a Sheila Vitorelli é do Senac. Boa noite, Sheila! Nossa, eu tô gostando. É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, esse pessoal aí, ó, fiel, a gente não se larga. Que delícia. E na época, a gente descobriu lá no Senac que eles estavam fechando cursos de aprendizagem porque as empresas não contratavam aprendizes. Os meninos tinham autorização para trabalhar antes da idade mínima como empregado normal, e aí o pessoal não fazia, não contratava os aprendizes. Então, olha o tamanho da encrenca. Muito adolescente trabalhando antes da idade mínima com autorização, o Senac fechando vaga de aprendizagem e esses meninos se acidentando nos locais de trabalho, porque era o que a gente tinha na época, né? Então, esse trabalho, o primeiro fruto dele foi como a gente tentou trabalhar com o juiz da infância aqui para ele parar de conceder os alvarás, e ele não quis, ele não aderiu ao nosso projeto. O que a gente começou a fazer? A gente está entre amigos, então eu vou contar. Eu combinei com elas que a gente ia interceptar os pedidos de autorização. Então, o que a Mariana fazia? Quando os pais chegavam lá pedindo autorização do alvará, ela mandava para mim na Justiça do Trabalho. Aí a gente lá no balcão fazia uma fichinha, o nome da criança, o nome do adolescente, o nome dos pais, os dados, e eu marcava audiências coletivas com os pais. Então, uma vez por mês, eu recebia 40 pais, 50 pais, 60 pais, e eu pedia para vir os pais e os adolescentes. Aí eu chamei Senac, CIE, o pessoal da assistência social, e aí eu fazia uma reunião, explicava para os pais que aquela não era a melhor alternativa, falava sobre os riscos do trabalho precoce, dava exemplos que eu já tinha de adolescentes acidentados. O meu primeiro caso foi um adolescente que perdeu 2/3 da mão numa prensa. Ele tinha autorização para trabalhar do juiz da infância e perdeu 2/3 da mão com 15 anos de idade, né? Adolescentes grávidas que iam para esses contratos e acabavam mantendo, até porque eram assediadas, relações sexuais muito precoces, engravidavam em razão dos locais de trabalho. Mostrava para eles que trabalho não é proteção, que no trabalho, ele acha que tira o menino da rua e põe no trabalho, que ele fica protegido. Muito pelo contrário. Não sabe o que acontece ele acaba tendo no trabalho. Exato. Inclusive contato com pessoas que podem aliciá-lo ou assediar, não é? Então eu falava para os pais. Eu lembro do meu primeiro trabalho, eu com 18 anos, trabalhava no posto de gasolina para poder conseguir fazer a faculdade. Na semana seguinte, eu trabalhando lá, eu trabalhava o dia inteiro no sábado. Você imagina, você trabalhar o dia inteiro no sábado, isso eu já tinha 18 anos. Nota fiscal, o dono do posto entrou lá e deu um tapa na minha bunda. E eu não pude fazer nada. Eu tinha 18 anos e não pude fazer nada. Então você imagina o que é trabalho. E eu vou te contar uma história também que acho que ninguém sabe. Eu nunca contei. Eu também nunca guardando contei isso para mim. Essa história eu nunca contei publicamente. Agora estou contando publicamente. Eu trabalhava no supermercado aqui quando eu tinha 12 anos, foi meu primeiro emprego. E eu me lembro, eu era garota, nós éramos todas garotas, naquela época eu podia, né? Então a minha carteira está lá registrada já dessa idade. Eu lembro que um dia eu cheguei para trabalhar e o proprietário chamou eu e mais duas, porque ele tinha, além da parte do supermercado, uma lojinha que ele vendia roupas, né? E chegou um representante de biquíni. E esse proprietário pediu para que a gente fizesse o desfile das peças de biquíni para ele. Eu com 13 anos. Com 13 anos. Com 13 Seu anos. caso E nós foi pior fomos, que o meu. Seu caso nós foi pior trocamos que o meu. de roupa, ficamos trocando de biquíni e andávamos numa sala para que o representante nos víssemos, nós três. Nossa. E, Patrícia, eu não contei para minha mãe, porque eu fiquei com medo dela me bater, porque naquela época a gente apanhava. Eu né? também. E eu falava, gente, se eu falar para minha mãe que isso aconteceu, ela vai me bater. Isso. Só que se eu falasse para o meu patrão que eu não ia fazer isso, ele ia me mandar embora, eu ia apanhar também, porque minha mãe me bateu porque eu ia ter perdido o emprego. Sim. Então, assim, hoje,
tenho 51, quase 51 anos, eu olho para trás e falo, gente, aquilo foi um assédio, né? E o E meu? na época, Imagina, Deus me livre. eu Deus tenho me livre. 57 anos, sou mais velho que você. Você É, imagina é. o constrangimento que eu passei. E você sabe que na época eu fiquei com vergonha, achei que eu tinha feito alguma coisa errada, olha só a situação, né? Não que ele tivesse feito, mas eu não podia dizer, não, o Lauro entrou aqui dizendo que chegou na hora do segredo, né, Lauro? Ô, Lauro, não espalha pra ninguém, tá? Sai entre mas vai nós. ficar até no YouTube né, a gravação. Ô, Lauro, você escutou o meu segredo? Ou só escutou o dela? Porque o meu segredo foi contado primeiro. Então, Patrícia, quando eu falo que o trabalho tem riscos para criança e para o adolescente, Muito. esses são pequenos. Nós, né? E a quantidade de crianças e de adolescentes, eu tenho casos aqui que a gente vai descobrindo ao longo de palestras que a gente faz de adolescentes, de duas que diziam que ficavam entregando panfleto numa esquina e que todo dia passava um cidadão e lá de cima, quando ele via que elas estavam no semáforo, ele diminuía a velocidade para chegar lá a ponto do semáforo fechar e quando elas chegavam para entregar o panfleto, ele estava com as calças abaixadas. Que horror! Tá? Então, assim, as pessoas não têm noção do risco que essas crianças correm lá, vendendo, entregando, panfletando nas ruas, tá? Então, isso é muito indignante, né? Então, voltando lá, quando a gente contava para os pais os riscos, eles falavam assim, nossa, né? Só que, assim, o grande problema do trabalho infantil não adianta proibir, você tem que dar uma alternativa. Isso. E como eu estava lá com a rede de proteção, a gente já tinha feito um planejamento prévio. Com isso, o auditor fiscal nos ajudou muito, porque nós fizemos várias audiências públicas para as empresas cumprirem a cota de aprendizagem. Então, foi tudo meio amarradinho. Então, nós chamamos, na época, mais de 400 empresas em 2 etapas para uma audiência pública. O Senac cedia o auditório deles para orientar. Aí vinha o pessoal do Senac, vinha o pessoal o auditor fiscal do trabalho, eu fazia uma manifestação, a Mariana fazia, a Regina fazia. Então a gente explicava por que as empresas precisavam cumprir a cota. A gente ia pelo amor, se não desse, ia pela dor, né? Então a gente convidava, falava, se as empresas não cumprissem, depois a fiscalização e a competente o inquérito pelo Ministério Público, até a ação civil pública, se fosse o caso, né? Então, quando a gente fez esse trabalho em conjunto, o que os pais faziam comigo quando eu falava para eles? Olha, eu não vou dar o alvará, mas eu vou propor para vocês um curso. Olha a diferença. Quando a gente não tinha Você deu vaga saída. para aprendizagem, isso, o Senac até hoje é meu parceiro, ele oferece para esses adolescentes um curso de pré-aprendizagem que dura hoje de 4 a 5 meses, dependendo do programa que eles fazem, da quantidade de dias por semana, para que esses adolescentes se preparem para ir para a aprendizagem. Os adolescentes de maior vulnerabilidade, Patrícia, não conseguem ir para a aprendizagem sem uma preparação. Então, Lógico. a gente já descobriu aqui que isso é necessário. E eu fiz também um acordo, uma parceria com o Ministério Público, porque nós temos processos com valores de multas aplicadas em razão de dano moral coletivo. Então, a gente paga, até hoje 100% dos nossos alunos que o GE encaminha tem essa bolsa. Na época, a gente só escolhia aqueles mais vulneráveis, porque algumas famílias até nem precisariam da bolsa, conseguiriam manter os adolescentes sem ajuda financeira. Então, o Senac dá a vaga gratuita, e o GE, junto com o Ministério Público do Trabalho, concede uma bolsa de R$300 mensais para que esse adolescente possa, por exemplo, pagar o transporte, o lanche. Roupa, né? Comidinha. Exato. Né? Eu recebo adolescentes que não têm tênis. Eu tinha um, quando começou, ele pegava o tênis do vizinho, porque ele não tinha tênis para poder Nós ir no sabemos curso. disso, né? Como funciona. Então, quando você me pergunta como é que é a rede, na verdade, ela é o incômodo geral. E é muito interessante. Eu acho que a Ana, que está aqui nos ouvindo, poderia dar o mesmo depoimento. É difícil a gente encontrar um não. Quando você apresenta um projeto estruturado, quando você mostra que tem alternativa, os parceiros vão aderindo. Então, essas redes que vão sendo criadas... A sociedade está ávida, né, de coisas que são efetivas, né? E as pessoas precisam entender que o trabalho infantil é uma violação imensa. E o efeito deletério dele, inclusive para a sociedade, e eu trago isso, né? Toda vez que me chamam, eu faço a análise do município que eu vou atender, vou falar, eu apresento o ciclo da pobreza naquele município. O ciclo da pobreza é evidente, muito trabalho infantil, baixa escolaridade, gera pouca profissionalização, gera baixa remuneração no futuro, e essas famílias vão perpetuar o ciclo de pobreza, porque os filhos também vão ser trabalhadores infantis. É o futuro do nosso país. Pensa comigo.
Se eu não tivesse aquela escola o dia inteiro, eu não estaria aqui falando com certeza. você. Eu não teria ido estudar e ficar tão ávida por leitura. Gente, e você pensa comigo, olha, a quantidade de desempregados que nós temos, ainda eu poderia até pensar assim, nossa, tem tanto emprego e não tem gente para trabalhar, pelo amor de Deus. Toda vez que você pega uma criança ou um adolescente trabalhando, vai da casa dele. O pai está desempregado, a mãe está desempregada, o irmão mais velho não trabalhou, ele está numa família desestruturada. Ninguém vai buscar ou dar trabalho para a criança porque essa criança, ela porque eu quero ela, porque eu quero explorar essa criança, né? Ou esse adolescente. Essa vaga de trabalho é para esse adulto desempregado. O desemprego no Brasil, a previsão menos otimista, menos pessimista, é que a gente vai ter 17% de desemprego agora no pós-pandemia. A mais pessimista é de 27%. Isso tudo é desemprego de adulto, que precisa ocupar postos de trabalho. Não é a criança e não é o adolescente que tem que ir para o trabalho. São essas pessoas. Só que, como você fala, eu tenho que cuidar daquele que vai ser o futuro. Porque senão essas pessoas também têm o seu futuro destruído muito precocemente pela falta de oportunidade. E a chave é essa. Se nós concedermos oportunidade para esses adolescentes, eu não tenho dúvida, eles vão ter uma outra perspectiva de vida. E é muito bom, Patrícia, porque eu falo com os pais, eu falo com os adolescentes, eu visito, eu vou nos cursos de formação deles quando eles terminam. E é tão gratificante você ver o depoimento da mãe, olha, ele mudou. Você muda a família quando você consegue dar uma oportunidade para aquela criança, para aquele adolescente. Eu tenho um exemplo, só para você entender como é que isso funciona, claro que você já entendeu, mas para sensibilizar, assim, né? Eu cheguei a ler um pouco, né? Porque eu não venho assim fazer entrevista sem ler. Porque quando eu fui fazer o artigo, eu tive que estudar sobre. Eu peguei a dissertação de mestrado Agora eu esqueci o nome da Gabriela? Da Gabriela. Olha que coisa, faltou agora. Da Gabriela. Peguei o artigo que vocês escreveram juntas. Então, dá para ter uma noção um pouquinho do GEA, como é que foi. Sim. E eu só fiquei preocupada também, que eu quero depois que você fala, sobre a decisão do STF. Sobre trabalho infantil artístico? Não. Aquela que... A decisão do ministro que não queria... Que, acho que em São Paulo, que não aceitou... Sim. É a DEI 5636, já vou falar dela, que é do trabalho infantil artístico. Não, porque que não era competência, né? Que tirou. Sim. E agora, a última decisão que o ministro Celso de Mello foi maravilhosa, né? Eu estudei. Sim. E eu quero escrever sobre ela, porque aquela da decisão. idade mínima. Era o mínimo que a gente precisava, né? Né? Sim, tinha outro sentido. Agora, eu fiquei surpresa com a ousadia daquela ação. Os argumentos, eu fiquei olhando aquilo. Falei, gente... É inimaginável. Eu fiquei estarrecida. Eu não imaginava. E o pior, tem muita gente que defende aqueles argumentos com unhas e dentes. Né? É uma coisa tenebrosa. Eu falo que chega a ser, me perdoe, né? Me perdoe os que pensam o contrário, mas irracional. Não, mas assim, eu ver pessoas comuns que pensam assim de forma inapropriada, eu ainda não concordo, mas eu relevo, né? Mas eu ver uma ação de um sindicato. Uma federação. Uma federação, e eu ia falar federação do sindicato. Falei assim, mas onde nós estamos? Eu fiquei tão surpresa com aquela decisão, e ela é recente. Sim, recentíssima. Eu fiquei pensando sobre isso e tudo. Então, assim, eu fiquei encantada com o GEA e fiquei pensando quais os complicadores que o GEA tem em termos de... Quando eu vejo uma ação dessa, quando eu tenho a outra. Então, assim, eu acho que é legal a gente falar também desses conflitos que você teve. Sim, nós temos aqui essa DEI que você cita do STF, você deve estar mencionando a ação direta de inconstitucionalidade 5636, que tratou da questão que envolve a competência da Justiça do Trabalho para as autorizações para o trabalho infantil artístico. Né? Isso, exatamente, exato. Quando o GEA surgiu, antes do GEA até, o TRT2 criou uma vara especializada para tratar só das autorizações de trabalho infantil artístico. Bom, São Paulo, capital, há uma demanda grande, né?
que as grandes emissoras de TV aqui no estado de São Paulo, acho que quase todas estão sediadas, se não todas, lá na capital. Então, quando ela quer colocar uma criança ou um adolescente dentro de uma cena de qualquer manifestação, de qualquer trabalho artístico, não vou falar manifestação, é trabalho mesmo, ela precisa da autorização. Então, naquela época, foi feito foi criado esse juizado e um ato, uma resolução interna que atribuía a competência para a Justiça do Trabalho. E foi feito também um termo que envolvia o TJ de São Paulo, o TRT da segunda região e os ministérios públicos respectivos, tanto do trabalho quanto estadual, desenhando lá que a competência com relação à infância e juventude que fosse relacionada à autorização para o trabalho seria da Justiça do Trabalho e que as outras questões relativas à infância e juventude ficariam com o juiz estadual. A coisa foi andando até que a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, decidiu propor ação direta de inconstitucionalidade contra esse ato normativo do TRT2, indicando que essa competência não pertenceria à Justiça do Trabalho, mas só à Justiça Estadual. O problema foi a Justiça do Trabalho apertou o cerco, não é? Foi feito um ato normativo muito minucioso sobre tudo o que era necessário para que a autorização fosse concedida. O que a criança ou adolescente vai fazer se ele não pode ser substituído por um adulto? O período que ele vai ficar ali disponível para fazer aquela participação artística, o valor não vai para ele, tem que ir para uma conta poupança. Então, em minúcias, se não vai ter prejuízo para a educação, se o horário de escola está sendo preservado, se os pais estão acompanhando. Então, era um ato muito minucioso. Nesse sentido, a ABERT, por óbvio, né, não quis que a Justiça do Trabalho permanecesse com essa competência, e aí o STF acabou decidindo essa ADI, cassando, na verdade, determinando a revogação desse ato normativo interno, e com isso esvaziou, porque o juizado lá de São Paulo estava bem atrelado à autorização. Os GEAs não sofreram, porque aqui a autorização para o trabalho infantil estava na nossa competência, mas ela é residual, porque no interior a gente tem muito pouco dessas ações. Então, o que nós fizemos? Mudamos o nosso ato normativo para dizer, exceto o trabalho infantil artístico, ai, que beleza. mas nós temos competência para analisar todo e qualquer pedido de alvará para o trabalho. Nada até agora. Não, ninguém fez nada. Nem vai fazer, né? Não. Mas eu vou te dizer uma coisa, Patrícia. Antes do GEA, eu já fazia o atendimento desses pais. Então, eu penso que, na minha cabeça, mesmo que se um dia vier alguma resolução, nós, juízes do trabalho, podemos continuar atuando, porque eu tenho muito claro comigo que, independente da especialização, essa competência é da Justiça do Trabalho para analisar todo e qualquer alvará. Hoje, por conta da decisão do STF, a gente só não analisa trabalho infantil artístico. Muito bem. Muito bom. Então, agora, a decisão do ministro Celso de Mello era o que a gente esperava, né? Era? Porque nossa, né, ele a idade mínima, na verdade, você fala que você tá indo nessa seara, tem o nosso colega, o José Roberto Dantas Oliva, que hoje é um juiz aposentado, ele escreve muito sobre isso, escreve muito bem, no sentido de que, na visão dele, a idade mínima para o trabalho já é 18 anos, no caso brasileiro. Por quê? 17 e 18. Porque a nossa Constituição Federal estabelece a idade do estudo mínimo obrigatório ao final do ensino médio. E nós somos signatários de uma convenção internacional que diz que o trabalho deveria ser proibido até que a criança ou o adolescente terminasse o ensino obrigatório. Então, se o ensino obrigatório vai até o final do ensino médio, ninguém poderia trabalhar antes de concluir o ensino médio. E com esse argumento, ele defende a tese que nós já é inconvencional a legislação que estabelece o mínimo nos 16, que o mínimo já deveria ser 18. Quer dizer, enquanto tem gente aí defendendo que tem que baixar para 14, que tem que baixar em idade inferior a que nós já temos. Mas, de acordo com as convenções internacionais, só é permitido com 14 anos os países em desenvolvimento, né? Os países que estão... Sim, então, sim. E agora, como o Brasil já não pode retroagir agora. Não. Inclusive, se não me engano, não sei se foi Colômbia, agora me fugiu, ou Bolívia, eu acho que foi Bolívia, se alguém tiver aí, tiver essa informação, quiser colocar, acho que é Colômbia, reduziu a idade. E não foi aceito. Exato, a comissão de peritos da OIT já mencionou, olha, vocês não poderiam ter retroagido a idade. Claro que o Brasil também não poderia. Inclusive, eu me interesso, por que eu estou também colocando... Não é à toa que os temas caem no colo da gente, né? Você sabe, né? Tudo é interdependente. Porque o meu tema do doutorado são princípios internacionais do direito do trabalho.
E qual é o princípio mais internacional do que a questão da proteção da criança e do trabalho? Então, assim, Sim, olha, você vê, eu não fiz. Agora eu tenho que descobrir agora eu vou ter que fazer uma pesquisa para sustentar esse princípio, entendeu? exato. Aí você vê que aí a Gabriela, quando eu comecei a discutir isso, ela falou assim: seria interessante também você falar que o primeiro trabalho que aconteceu no mundo foi o do infantil. A primeira legislação foi É limitar a idade para o legislação. trabalho, exato. É. Foi Primeira trazer o legislação, limite para não. a idade, exato, E foi o exato. primeiro trabalho mesmo, efetivamente, está certo? Mas o que eu Sim, queria falar era isso que você pôs. A primeira legislação foi do sim. trabalho infantil. Exato, para limitar a idade, É, criar. E olha que o limite era 8 anos. Na Itália Abaixo dos era 9, né? Não sei aonde, aqui que era 8 essa legislação. Não sei Sim, se é antes, sim. porque quando eu fiz A o histórico, brasileira, a brasileira eu fiz o histórico, sim, nossa, muito sim, triste ver tudo isso. sim. Agora eu vou ter que aprofundar, porque vai ser um dos. Eu tenho que. Qual que é o princípio que todo mundo. Princípio fundamental, Eu vou ter que falar dele, então eu tenho que sustentar ele, né? Então eu vou ter sim. que. Aí sabe o que eu descobri? Que eu não Hum. sabia e eu não tinha nenhuma das coisas que eu pesquisei. Como eu sou nova, eu ainda não posso nem saber se outras pessoas não descobriram, né? Porque o assunto, eu sou neófita, né? A Convenção 117, que fez 50 anos agora, ela faz remissão ao trabalho do menor. 117 tem 50 anos. Pois é. E Pois é. eu, quando eu vi É, isso, fiquei estarrecida. exato. O professor Oris de Oliveira é uma leitura obrigatória, né? E Vou ele pegar. traz o histórico que é excepcional. Ele tem um histórico com relação à legislação, ele busca, ele resgata, ele fez, se não salvo engano, o doutorado dele na França, e ele traz um histórico muito interessante sobre a questão do trabalho infantil em outros modelos, né, em outros modelos jurídicos. Então é muito interessante fazer a leitura das obras que ele traz, porque ele, na verdade, foi meu grande mestre, né? Eu falo que ele é o meu grande inspirador. Eu agora vou comprar Ele alguns é, livros, né? Vai ser, sim, sim. mas assim, efetivamente é um sucesso Géia em Franca, é isso. Sim, bom, eu espero que seja, né? O que a gente tem percebido, e a gente tenta fazer levantamento estatístico, eu vou te dar 2 dados, né, para você, para a gente dimensionar. 3 dados. O primeiro deles, Franca é hoje, dentro do Brasil, um dos municípios que mais cumpre a cota de aprendizagem. A nossa média aqui chega a 70%, 80%, enquanto a média nacional está sempre abaixo dos 40%. Nossa. Outro dado muito importante, Franca é, dentro do estado de São Paulo, a cidade que tem menor índice de reincidência de adolescentes que voltam para a Fundação Casa. O nosso índice é 2%, enquanto a média no estado de São Paulo é de 7%. E o próprio secretário de Justiça e Cidadania, quando veio aqui em fevereiro, declarou que ele atribui essa baixa reincidência à rede de proteção que existe na Sim, cidade e que sim. garante alternativas, porque quando a gente falava de aprendizagem, a aprendizagem é a porta de saída para esses adolescentes, para que eles possam sair desse sistema, vamos dizer assim, do ciclo que eles entraram, que os levou ao cumprimento da medida socioeducativa para uma outra opção. E o terceiro dado, nós tínhamos uma quantidade de acidentes de trabalho em 2014, o dado, se não me engano, era em torno de 30 acidentes do trabalho em 2014, nós caímos para 11 em 2017. Né? Então, houve Nossa. também para adolescentes até 17 anos. Então, nós já temos dados estatísticos para mostrar que o trabalho feito pelo GEA, não só pelo GEA, o GEA é um ente da rede de proteção. O trabalho feito pelo GEA e com os demais atores através do Fórum Municipal já tem resultados palpáveis, estatísticos, que é possível perceber. Infelizmente, a minha preocupação maior é algum retrocesso em razão da pandemia, mas a gente Isso, aqui já está agora. antenado, fazemos reuniões mensais E para criar novas agora, estratégias para que a gente possa. com tudo que você nos disse, o que agravou em relação à aprendizagem e na juventude e à pandemia? O que você pode trazer? Você consegue, já tem estatística, já tem Sim, dados? sim, Como você tem para sim. nos dizer? Eu tenho conversado aqui com o auditor fiscal do trabalho a respeito da aprendizagem em si. Nós temos um primeiro efeito evidente, né?
com a demissão de um grande número de trabalhadores nesse período da pandemia, houve uma redução sensível da cota de aprendizagem. Né? As empresas hoje têm que contratar um número menor de aprendizes porque a cota ela é calculada de acordo com a quantidade de empregados que a empresa tem. Então, quanto menos trabalhadores a empresa tem, Pois menor a esse é o cota ela tem primeiro que cumprir. impacto, né? Real. Esse é o primeiro impacto. E aqui a gente está falando da aprendizagem, mas também a cota de PCD. Houve uma queda brusca na cota de contratação de pessoas com deficiência também em razão dessa redução do número de empregados. Exato. Essa foi a primeira. Tanto que aqui eu tenho dito isso por onde eu tenho passado, né? E estou convocando parceiros para que a gente possa iniciar um amplo movimento agora, no pós-pandemia, para que as empresas que têm contratado aprendizes não fiquem na cota dos 5%, mas elevem até o máximo de 15%, para que a gente possa diminuir essa distância entre os aprendizes que nós temos e para não perder tantos postos de aprendizagem. Mas e aí, de que contrapartida que você daria para essas empresas? Porque neles você sabe, tudo é uma... Qual é a proposta? A fala que nós temos com as empresas é que a maior contrapartida que ela tem é a qualificação profissional desses trabalhadores. Num período de pós-pandemia, em que a população também se empobreceu, quanto melhor o produto que ela entrega, melhor a qualidade, vamos dizer assim, dela enquanto empresa, e ela atrai, sem dúvida, melhores compradores. Boa parte dos nossos aprendizes acabam indo para a área de serviços e comércio. E nós sabemos bem o que é um serviço mal prestado, o que é um comércio com um mau vendedor, né? A gente não volta mais. Então, a gente vai batendo nessa tecla. O grande benefício da aprendizagem é você ter um profissional que vai ser qualificado, não por você, mas por um ente especializado de aprendizagem, Senai, Senac, CIE, seja lá quem for, que vai poder dar para esse jovem uma aprendizagem metódica que você não tem condição de dar dentro da sua empresa. Então, o teu maior lucro é o investimento em pessoal, é o investimento em qualificação de mão de obra. Além do que, a legislação traz benefícios, né? O aprendiz tem como salário, salvo convenção coletiva, o mínimo, a cota de recolhimento de fundo de garantia apenas de 2%, mas eu tenho um argumento imbatível, não é? A empresa, ela paga para o Sistema S, querendo ou não, porque a contribuição para o Sistema S é calculada em cima do lucro dela. Querendo ou não, ela é obrigada a contribuir. Quando essa empresa não usa do aprendiz, quando ela não contrata o aprendiz, ela está pagando para a concorrência dela, que tem um aprendiz, qualificar a mão de obra. E muitas empresas não têm essa visão. Quando eu assessoro empresas, eu sempre sugiro o aprendiz. Porque, exato. Mas eu não tenho orçamento. Eu falei assim, mas ele é mais barato. Você pode usar nas coisas. Ali é a ponta que você vai trazer qualidade para sua empresa, porque naquele lugar que você não poderia pôr você põe uma pessoa que está dedicada. Aí, assim, você sabe que está mudando bastante a visão do empresário com a questão do aprendiz. E a André do CIE tem feito isso, tem levado empresas para prestar depoimento positivo. Os aprendizes, em regra, são muito bons, são muito criativos. Então, nós temos aprendizes que fazem literalmente a diferença no local em que eles estão. Que beleza. Agora, como que você vai fazer agora, já que o seu dever de casa você já fez, como que você vai fazer para difundir isso no Brasil inteiro? Olha, a gente fala, a gente publica artigo, né? Vira e mexe, nós recebemos convites, tanto eu quanto os outros juízes do GEA, recebemos convite para falar sobre essas iniciativas. Então, por isso que eu falo, toda vez que me convidam para falar sobre esse tema, eu estou sempre à disposição, porque eu penso que a informação é essencial para que a gente consiga levar essas iniciativas. Eu hoje participo, sou também gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TST, e nós temos lá representantes de todos os tribunais regionais do trabalho. E tem uma equipe maravilhosa ali, né? Os gestores são sensacionais. E muitos deles se interessam, falam de replicar iniciativas. Nós aqui replicamos iniciativas deles também. Você já conversou com a ministra Cátia Arruda? Sim, ela é presidente hoje desse nosso grupo gestor nacional. Sim, sim. Então, sim. Ela já conhece o nosso trabalho. Ela está fazendo um movimento muito grande. Um trabalho excepcional no TST nessa área. Não, e não é só isso. É nesses núcleos de estudo. Você já sabe o que está acontecendo? Sim, eu tenho acompanhado algumas lives dela. Muito interessante. Porque começa aí, né, Patrícia? Os nossos futuros profissionais juristas estão saindo das faculdades. Então eu vou te contar o que aconteceu. A ministra Cátia Arruda, que também faz parte, o ministro Godinho,
o ministro Pimenta e o Raimundo, da faculdade, qual a faculdade? É uma faculdade de Brasília, não é? FDU, esqueci agora, que eu tenho problema com o nome, você já percebeu, né? Eu conto o filme inteiro e não te conto o nome do filme. Nossa, tá bom. A minha memória é boa. Tenho memória boa, mas eu não decoro, né? Então, que a minha memória é interpretativa. Custei a entender isso, depois que eu entendi isso, mudou minha vida. Então, ela convidou o núcleo de estudo do professor Guilherme, da USP, para fazer parte de uma rede, mas é tudo voltado à questão do trabalho infantil. Perfeito. Então, só para você saber disso, por isso que eu estava falando isso para você. Você precisava saber essa notícia boa, essa Com notícia, certeza, maravilhosa. Essa notícia aqueceu meu coração, entendeu? Fico feliz. Aí foi assim, aí a gente fez o primeiro encontro. O primeiro encontro, quem falou foi a Gabriela, né? E o professor, porque foi convidado o nosso núcleo, e era sobre... E aí, o que ela propôs? Ela vai fazer uma rede, assim, cada núcleo de estudo de cada faculdade vai fazer parte, vai agregando. Então, perfeito. Olha a proposta dela, que coisa... Sim. E aí, por isso que eu estou querendo que você converse com ela, entendeu? Sim. Entendeu agora meu crochê, né? Agora sim, você entendeu. sim. Eu não consigo. Coisa boa tem que falar, né? Sim. É o que eu disse no início, é junto dos bons que a gente fica melhor, então a gente tem que se aproximar. Aí ela vai agregar todos os núcleos de estudo das faculdades do Brasil inteiro, e a gente vai trazer pesquisa, e aí ela pediu para a gente fazer parte de um eixo lá, que é de questão do menor, então eu acho que você precisa estar nisso. Não, e é essencial que nós desenvolvamos pesquisa nesse tema, é lançar luz. O Brasil são vários Brasis, as realidades são diferentes. Aí, a partir disso, na live com a Gabriela, eu tive uma ideia. Entendeu? Uma ideia. Já que eu estou escrevendo estou fazendo uma pesquisa na Tor Vergata de Roma, já que um dos temas meus de princípio será sobre trabalho, um princípio primeiro, vai ser o primeiro princípio que eu vou sustentar, né? Proteção do trabalho, né? Da criança e do adolescente. Eu pensei de a gente conseguir alguma coisa, sabe, lá fora, para você levar essa experiência, sabe? Eu falei isso para a Gabriela, e quando eu penso uma coisa dessa, eu vou achar um jeito. Mas aí eu vou ter que aprofundar o estudo, eu vou ter que fazer publicação lá fora, para que eu consiga levar vocês, entendeu? Porque eu acho... Porque eles falam muito mal do Brasil em relação ao trabalho infantil. Tudo bem, tem que falar mesmo, que está ruim, mas também tem que trazer coisas boas, né? E aí eu acho que essa ponte nós devemos fazer, né? Então, assim, eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu te agradeço o convite. E como eu sou nova, eu preciso aprender bastante para poder fazer que essas ideias sejam reais, né? E elas têm que ser além de mim. Eu só posso ajudar. Então, eu acho que acho que você precisa entrar nessa história aí como ministro. Na faculdade de vocês não tem um núcleo de estudo? Sim, eu inclusive sou líder de um núcleo de estudos, nós temos um núcleo de estudo e observatório jurídico, né? Nós lançamos esse núcleo agora o ano passado, infelizmente quando a gente lançou veio a pandemia, temos aqui uma pesquisa específica, hoje nós temos como foco uma pesquisa de pessoas com altas habilidades e superdotação, porque nós também temos pesquisado como garantir proteção jurídica no meio ambiente de trabalho para esse público que é invisível, não é? Então, eu estou hoje na outra ponta dentro desse grupo de pesquisa. Mas a minha pesquisa perene é trabalho decente e trabalho infantil está dentro dela, né? A ministra Kátia até me mandou outro dia, mas ela me questionou se tinha alguém que tinha dados sobre políticas públicas para o trabalho infantil, né? Então, porque ela está fazendo a pesquisa. Exato. Depois eu vou te falar o que é. Eu acho que nós precisamos colocar todo mundo junto. Sim, conversa com com ela, certeza. Então. Fala sobre isso. Vamos com ela, evoluir tá por aí. Tá sim, bom? Com tá certeza. Bom? E agora eu acho que nossa live está no finalzinho, né? Uma pena, porque é um tema muito importante e eu me interesso agora, vai ser um dos meus temas, né? E eu agradeço muito a oportunidade de lhe ouvir, de receber você aqui. Eu te agradeço o convite. Muito obrigada.
eu estou sempre à sua disposição. O que você Comigo precisa, também. o que você precisar para divulgar, eu estou aqui, entendeu? Meus próximos projetos serão, eu vou fazer um projeto sobre entendendo o processo de trabalho, o outro entendendo o direito coletivo, o outro é entendendo o direito internacional. E aí, assim, a gente pode também fazer um outro projeto que envolvendo essa Claro. questão. E aí, eu estou à sua disposição. Tá bom. E eu aqui, tanto eu quanto o nosso grupo de pesquisa, está à sua disposição também. Estamos nascendo como grupo de pesquisa, mas já temos um pessoal de fôlego. Fizemos um evento que foi muito interessante agora há poucos dias, e eu já vi que a gente vai longe, né? Mas a gente vai devagar. Infelizmente, a pandemia colocou um freio que a gente não esperava. Ah, e quem Mas, sabe com nesse grupo certeza... de pesquisa, se você precisar de alguém que a gente convida Sim, internacional, se você precisar da minha sim, ajuda, eu com estou certeza. à sua Agradeço desde já. disposição. Sua disposição, tá bom? Muito obrigada pela visibilidade ao tema, pela questão do trabalho infantil. Eu acho que é assim que a gente vai avançar. Fiquei muito honrada com o convite. Eu estou aberta à sugestão. Se você tiver mais temas que envolva, eu farei sempre. Não Tá preciso bom. de projeto nenhum. Agora eu tenho esse propósito. Eu sou uma das pessoas que foi salva pela educação integral na idade mais tenra. E eu tenho que devolver isso para o mundo. Sim, então, sim. então, eu acho que estou à sua disposição. Tá humildemente mesmo. Às vezes eu não sou, não, mas eu também acho que eu consigo. Tá Não, bom? eu acho que vale muito essa nossa indignação, né, com relação a esse tema. Isso nos movimenta, isso nos impulsiona. Eu agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo e um grande beijo em todos. Muito obrigada. E a gente está se despedindo, mas vamos nos encontrar sempre. Sim, com certeza. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Muito obrigada. Um grande beijo, boa noite a todos. Um bom final de semana. Não, Fiquem amanhã tem bem. live também de manhã, viu, gente? Até mais, querida. Até Tchau. mais. Obrigada. De nada.